As últimas notícias do Palmeiras, as últimas bombas do Palmeiras, você confere agora aqui no canal. Quando surge o Alviverde, surge o canal do El com as notícias para você. É o Johnny na área. Vamos lá, galera. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para receber os novos vídeos que eu postar aqui com as notícias do Palmeiras, as últimas tretas, as últimas notícias, as últimas bombas do Palmeiras e os últimos barulhos de moto também que zoam por aí. Deixe o seu like no vídeo aí para ajudar bastante o canal a crescer cada vez mais e também te peço já o comentário. Inclusive, o comentário é: você acha que o Palmeiras, sendo campeão da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, ou mesmo do Campeonato Brasileiro, ou mais de um deles, o Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras por mais um ano, tendo em vista que chegou uma proposta do Catar para ele ir embora por 5 milhões de dólares esta semana? Responda nos comentários se você acha que um título aqui fará ele segurar mais um tempo ou se o contrário, se ele vai pensar, pô, já ganhei, então agora acho que eu posso ir, porque já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Comenta aí, galera. Vamos para as notícias então, últimas notícias do Palmeiras. Falando nele, Abel Ferreira pegou o Covid. É, meu amigo, Ferreira tá com Covid-19. Mas vamos lá então. Começar então falando, claro, da notícia aí, ó, do São Paulo, porque após o jogo após o jogo do São Paulo contra o Goiás ontem, em que o Tricolor venceu os Esmeraldinos por uma boa margem, né, e assumiram, portanto, a liderança do Brasileirão. O atacante do Palmeiras, Luiz Adriano, está agora na 5ª posição do ranking dos artilheiros do Brasileirão. Mas por que você está falando isso? Por que agora, depois do jogo do São Paulo? Porque ontem poderia ser ultrapassado por algum jogador de São Paulo, porém isso não aconteceu. Na 5ª posição, não. Ele está empatado com um monte de gente, como eu vou falar para você aqui. E o Luiz Adriano, ele está na 5ª posição da artilharia do Brasileirão. Tem um monte de gente empatado com ele ali, tá? Porém, o Luiz Adriano tem alguns jogos a menos que muitos deles, porque, inclusive, como você sabe, ele está com lesão aí, né? E não é a primeira vez, então ele tem estado fora do Palmeiras, fora dos jogos por lesão, mas ele segue na 5ª colocação da artilharia do Brasileirão 2020. Como o foco do canal é o Palmeiras, eu nem vou falar o quarto, terceiro, o segundo e o primeiro, não. Vamos deixar isso para depois. Olha lá. O técnico Abel Ferreira recebeu no início desta semana aí uma proposta, né, do Al Rayyan do Catar para ser treinador do time. A proposta é de 5 milhões de dólares para deixar o Palmeiras e ir para o Catar. O Abel disse que, para a alegria da nação palmeirense, ele fica. E após essa bomba, né, outra baita de uma bomba imensa, gigantesca aí, né, enorme, já caiu na cabeça da torcida do Palmeiras, né? Já atingiu os palmeirenses, os palestrinos. No dia seguinte, né, que essa notícia aí da proposta do Abel vazou, o Abel Ferreira foi constatado com Covid. Ele está então com o coronavírus em isolamento e vai ficar uns dias nisso, ou seja, vai perder jogos importantes como o jogo do Clássico neste sábado e Libertadores. Ele já está de fora do confronto no Paraguai com o Libertad. O Abel Ferreira foi diagnosticado com o novo coronavírus na manhã de hoje, sexta-feira, e ele está então fora dos próximos 5 jogos do Palmeiras, inclusive contra o Libertad nesta terça-feira, pelas quartas de final da Libertadores. E o Mister possivelmente estará também fora do jogo de volta no Allianz Parque. Vamos aguardar se vai dar tempo para ele cumprir aí os 10 dias de isolamento. Além de Abel Ferreira, outros técnicos no Brasileirão também já pegaram o coronavírus, tá? Sabe quem são? Eu te conto agora. O Eduardo Barroca, no Botafogo, o Abel Braga, do Internacional, Sampaoli, do Atlético, o Abel Ferreira e o Luxemburgo, né, no caso, no Palmeiras, já pegaram o coronavírus, os dois. O Rodrigo Santana, técnico do Coritiba, o Mano Menezes, do Bahia, Ricardo Sapinto e Ramon Menezes, do Vasco, né? Jair Ventura, do Sport, também pegou coronavírus. O Cuca, no Santos. E o Domenech Torrent, do Flamengo, também já pegou coronavírus, além do Dorival Júnior pelo Atlético Paranaense lá no início do campeonato. E também o Thiago Largue, técnico na época do Goiás, aí, também encoronado. Então são aí os técnicos que já pegaram o coronavírus nesta edição do Brasileirão, que está rolando aí em meio à pandemia, né? Libertadores.
A vaga nas quartas de final rende prêmio milionário ao Palmeiras e demais classificados. Inclusive o Grêmio, que se classificou ontem, né, vencendo por 2-0 no estádio Arena do Grêmio, a equipe do Guarani do Paraguai. O campeão da Libertadores vai receber 15 milhões de dólares. Será que é pouco dinheiro, não? Só pela conquista, tá? Isso aí sem contar o resto. Então, conquistou Libertadores, 15 milhões para o campeão, tá? 80 milhões de reais na cotação atual do dólar. Para as quartas de final deste ano, a Conmebol vai pagar aí 1,5 milhão de dólares, cerca aí de 8 milhões de cerca aí, portanto, então, de 8 milhões de reais. Então a bolada não é pouca não, né? 15 milhões de dólares para o campeão. E o Palmeiras, que já chegou nas quartas de final, então, já faturou aí, ó, 1,5 milhão de dólares, que é equivalente a 8 milhões de reais na cotação atual. Santos, Inter, aliás, o Santos não, o Santos também já garantiu, né? O Grêmio já garantiu. O Internacional vai estar penando para conseguir essa bolada aí, porque o Boca, sinceramente, na minha opinião, o Boca já está nas quartas de final aí, vai jogar Boca e Racing, como eu já disse, antecipei antes aí. Se não acontecer seria pro Boca uma tragédia lá na Bomboneira, né? Vai dar sim o Boca Juniors, na minha opinião aí, né? Todo do Internacional vai ficar puto aí, mas eu vou fazer o quê? Tem que falar a realidade. Vocês perderam o técnico que vocês tinham, vocês mandaram ele embora, ele saiu, né? E aí vocês vai me traz o Abel Braga, vocês estão de brincadeira, né? Aí vocês querem o quê? Vocês estão de brincadeira. Cara, tem treinadores que, do jeito que tá, não dá para continuar. O Filipão dá para continuar. O Filipão ainda não é exatamente um cara ultrapassado. Eu não diria isso, não. Inclusive, ele ganhou título importante no Palmeiras. Então, não pode se chamar de um técnico ultrapassado. Agora, treinador que chega e não tem resultado, pô, é difícil, né, cara? Com baita elenco, é complicado. Ainda mais pegando o time lá em cima, né? E levando lá para baixo. Aí é difícil. O Atlético Paranaense já perdeu essa bolada, o Flamengo também já rodou, já ficou só cheirando esse dinheiro aí, já vazou também. Palmeiras já conquistou aí essa bolada aí de 8 milhões de reais, só por ter chegado aí nas quartas de final da Copa Libertadores, que vai encarar inclusive o Libertad, que também faturou essa grana aí, tá? Bom, os valores da premiação, vou falar dos valores aí então da premiação, né, da Libertadores 2020, né, valores em reais na cotação atual, a fase de grupos, 16 milhões de reais, né? Porque são 3 milhões de dólares. As oitavas de final, premiação de 1,5 milhão de dólares, né? De dólares. Reais é 5,6 milhões de reais aí, quase 7 milhões, quase 6 milhões de reais para quem chegou aí, portanto, nas oitavas. Nas quartas, 8 milhões de reais, né? Porque é 1,5 milhão de dólares. Quem chegar na semifinal, ou seja, o Palmeiras eliminando o Libertad, vai faturar 2 milhões de dólares, que vale hoje aí a 10 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais, para falar a verdade para você, quase 11 milhões de reais. O vice-campeão da Libertadores, aquele que garante acesso na final, mas perder, vai faturar 6 milhões de dólares, que equivale hoje na cotação atual do dólar a 32 milhões de reais. O campeão da Libertadores 2020 no Maracanã vai faturar, portanto, a bolada de 15 milhões de dólares, equivalente a 80 milhões de reais na cotação atual da moeda norte-americana. Vou falar para você agora, então, para fechar o vídeo, os melhores visitantes do Brasileirão aí, o Brasileirão Açaí 2020. Vamos lá. O quinto melhor visitante é o Grêmio, que tem 15 pontos, né? 11 jogos, marcou 15 pontos, porque são 3 vitórias, são 6 empates e 2 derrotas. Esse é o Grêmio. O quarto melhor visitante do Brasileirão é o Santos, que tem 11 jogos, são 4 vitórias, 3 empates e também 4 derrotas, totalizando então 15 pontos. Aí nós temos o Palmeiras na terceira posição, com 18 pontos conquistados fora de casa. São 11 jogos do Verdão fora do Allianz Parque. O Palmeiras conquistou 5 vitórias, 3 empates e também tem 3 derrotas. Esse é o Palmeiras na terceira posição. Em segundo lugar, o Flamengo com 20 pontos conquistados em 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O primeiro colocado, ou seja, o melhor visitante do Brasileirão, é o São Paulo, que assumiu ontem a liderança do campeonato. O São Paulo tem 22 pontos conquistados fora de casa. Então, o São Paulo, fora do Morumbi, conquistou 22 pontos. Ou seja, em 12 jogos, o São Paulo venceu 6 partidas, ele empatou 4 e ele perdeu apenas 2 jogos. São Paulo agora é o líder atual da competição, está a 2 pontos à frente do Atlético
Atlético Mineiro está com 42 pontos, não me falha a memória, né? E o São Paulo ficou aí então. Só dar uma olhada aqui na classificação do Brasileirão, só para confirmar. Quando você aperta o botão para chegar na classificação, a classificação não quer aparecer. Agora sim. Vamos lá. São Paulo, 44 pontos em 22 jogos. O Atlético Mineiro, 42 pontos em 23 jogos. Flamengo, 39 em 22 jogos também. Ou seja, os três estão com... Não, o Atlético tem 23. O São Paulo e o Flamengo tem um jogo a menos, né? São Paulo, Flamengo e o Palmeiras e o Grêmio também. Esses têm 22 jogos. São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio têm 22 jogos. São Paulo, 44 pontos. O Atlético com 23 jogos, 42 pontos. Flamengo com 22, 39. O Internacional com 23, né? 23 jogos do Internacional, 37 pontos. Internacional caindo pelas tabelas. Eu falei, né? Volta aí os vídeos aí. Alguns dias atrás, aí, algumas semanas, eu disse. São Paulo com Abel Braga. Eu não dou 10 jogos. Não sei se eu disse 10 jogos ou 10 dias, mas eu acho que era 10 rodadas. 10 rodadas. Foi 10 rodadas. Não dou 10 rodadas pro Internacional sair do G4. Não dou. O Inter já está em quarto lugar. Ele era líder, se eu não estou enganado. Já está em quarto. Então, vamos esperar mais um pouquinho, porque o Palmeiras vai jogar com o Santos nesse sábado. E está com os mesmos 37 pontos do Inter, porém com um jogo a menos. O Palmeiras praticamente já está em quarto lugar. Ele ganhando, ele praticamente entra em quarto lugar nos pontos perdidos. Isso é um fato. Se ele ganhar o jogo e o Internacional não ganhar o seu jogo, o Palmeiras vai entrar na quarta colocação do Campeonato Brasileirão 2020. Então, o Inter 37, Palmeiras 37, Santos 37, Grêmio 37 também. Olha o bolo, hein? 4 times com 37 pontos aí, ó. Desses aí, o Palmeiras e o Grêmio tem um jogo a menos, né? Palmeiras e Grêmio com 22 jogos. O Santos e o Inter tem 23. Ou seja, o Palmeiras e o Grêmio estão para tomar a quarta e a quinta colocação aí dessa galera aí, tá? E jogar o Internacional e o Santos para baixo. O Fluminense tem 36 pontos, com 23 jogos também. Já completou tudo. O Fortaleza já tem 24 jogos, meu, Fortaleza. E o Corinthians também, porque eles jogaram esta semana, né? Então o Fortaleza jogou com o Corinthians esta semana. E o que aconteceu? Empate. Surpresa, né? 30 pontos para cada um deles aí. É a classificação, né, do Brasileirão. Aliás, o Botafogo, depois do jogo de ontem, digamos assim, esses jogos de rodadas estranhas, né, diversas que tivemos esse meio de semana, principalmente a liderança do São Paulo como está dando jogo contra o Goiás ontem. O Goiás está com 16 pontos, porque perdeu para o São Paulo, então mantém-se com 16 pontos na lanterninha do Brasileirão. O Botafogo tem 20 pontos em 22 jogos, um a menos que o time do Goiás. Pra você ver como é que tá feio pro Goiás o negócio. Quem tem o mesmo número de jogos do Goiás, mas tem 4 pontos a mais, 20, é o Coritiba. A um pé de sair da zona do rebaixamento, ou a um pé de não sair, tá o Vasco com 24 pontos, 22 jogos, assim como o Botafogo. Os cariocas têm 22 jogos, tem um jogo a menos que todo mundo que está à frente e atrás deles, em volta deles, né? Com exceção deles mesmos. Pelo menos até o Atlético Paranaense, que é o 12º, né? Exatamente. Na verdade, não tem exceções, não. Todo esse pessoal aí do Ceará, que é o 11º, aliás, eu diria que do Fluminense até o último, só o Vasco e o Botafogo estão com um jogo a menos. Ou seja, é a esperança que eles têm. Eles têm um jogo a menos aí para tentar ganhar pontos aí, conseguir um pontinho e conseguir a classificação, ou conseguir se escapar, né, desse zona de rebaixamento. E quem sabe escapando da zona de rebaixamento não ganha até uma vaguinha na Sul-Americana, né? Curta o vídeo aí, porque é muito bom, a gente posta mais vídeos. Quanto mais like tem, mais a gente está preparando novos vídeos aí, preparando e ficando mais antenado com as notícias que vão saindo do Palmeiras. As bombas, tá aí então Abel Ferreira em Coronado, né? Pegou o Covid-19, vai ficar aí nesse isolamento aí por causa do coronavírus e perde então o clássico contra o Santos, não vai estar na beira do campo, também não vai estar na beira do campo no Paraguai contra o Libertad na próxima terça e também perde o jogo do final de semana seguinte no Brasileirão. Fazer o que, né? O coronavírus está aí, isolamento e vamos seguindo, né? Vamos tocando o barco do jeito que dá. Um grande abraço para você, deixe seu comentário aí, se você acha que se o Abel ganhar um título no Palmeiras, ele vai querer sair do Palmeiras, se chegar uma proposta, ou se não, ele vai preferir ficar porque eu quero ganhar mais. O que é que você acha? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Avante palestra!